Essa questão traz dois textos, texto 1 e o texto 2, que têm, apesar de serem de gêneros diferentes, o mesmo objetivo, que é conceituar o que seriam os sonhos. Vamos primeiro ao gênero 1, ao texto 1. Ele diz, de forma simples, que os sonhos são experiências que vivemos enquanto dormimos. Então há, desde o início desse texto, uma preocupação em conceituar o que seriam os sonhos. E, nesse sentido, eles colocam tanto a perspectiva dos neurocientistas quanto dos psicanalistas. Para os primeiros, os sonhos têm objetivos funcionais para o cérebro, e o segundo, os sonhos são uma maneira de acessarmos aspectos inconscientes. Então, nós temos aqui nesse texto 1, pelo menos duas perspectivas do que seriam os sonhos. O texto 2 tem uma perspectiva do humor, de ser engraçado, não de oferecer respostas concretas, objetivas e científicas, mas uma resposta que seja metafórica, engraçada. Diz que ler é como sonhar de olhos abertos e sonhar seria escrever dormindo. Então, há o uso de metáforas, de uma linguagem denotativa que vai, por meio dessa criatividade, elaborar o conceito do que seria um sonho. Tendo isso em mente, vamos ao enunciado da questão para entender o que é pedido. Então é dito, os textos 1 e 2 abordam o mesmo tema, que é a questão do sonho, mas por gêneros textuais diferentes, como a gente discutiu. Em comum, então eles querem um traço em comum aos dois textos. Então vamos lá. Vamos primeiro para a alternativa A, ausência de respostas esclarecidas durante o sono. A gente percebe que, por exemplo, essa primeira visão da neurociência apresenta uma resposta esclarecedora, uma resposta científica sobre isso. Então, isso não é a resposta correta. Vamos a B. Pluralidade na definição da experiência onírica, ou seja, da experiência do sonho. Esse é o nosso gabarito, já que, como a gente conseguiu perceber, nós temos pelo menos duas visões nesse texto e mais uma visão criativa no texto 2. Tendo isso em vista, nós temos o mesmo tema, mas com visões a partir de áreas e a partir de perspectivas diferentes. Então, o nosso gabarito é a letra B. Mas vamos às seguintes. Criatividade expressa durante o ato de sonhar. Essa criatividade, apesar de estar presente no texto 2, apesar de definir o sonho a partir de uma perspectiva criativa, o outro texto não usa criatividade, mas usa uma objetividade. Entende o sonho como, por exemplo, numa perspectiva funcional. Então, essa alternativa está incorreta. Vamos seguir. Na letra D é dito prevalência de misticismo no saber popular. O misticismo ele vai contra a objetividade, a ciência, e a gente percebe que o texto 1 ele apresenta uma visão científica, não só da psicanálise ou de um senso comum, mas também dos neurocientistas. Então, essa alternativa está incorreta. E, por último, nós temos a subjetividade na análise de informações. Novamente, por mais que essa visão dessa tirinha poderia ser entendida como uma visão subjetiva, o texto 1 não utiliza essa subjetividade, o que faz com que essa alternativa esteja incorreta e, no final, ficamos com a opção B.